Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube para nós comentarmos um assunto bem sério em relação à indústria da música. O que é um assunto que aconteceu há anos atrás ainda repercute de modo negativo na vida de uma cantora? Nós vamos comentar no vídeo de hoje sobre como que a apresentação de Janet Jackson no Super Bowl ainda interfere muito na carreira da artista anos depois do ocorrido. Para quem não se lembra, para quem tá perdido aí na questão de Super Bowl, Janet Jackson e tal, a cantora se apresentou em 2004, na edição de 2004 do Super Bowl, ao lado do cantor Justin Timberlake. Eles estavam no auge na época, né? Justin acho que fazia poucos anos que tinha saído do NSYNC, que estava se dedicando à música solo, né, a carreira solo. E Janet Jackson, por ser uma grande artista, por ter as inspirações que tem do irmão, também se uniram ali para fazer as suas apresentações. No entanto, um ocorrido na apresentação causou muita polêmica na época. Justin acabou puxando uma parte da roupa da Janet sem querer e a Janet acabou ficando com um peito de fora. Isso pode ser analisado hoje como algo normal, vamos dizer assim, que aconteceu um acidente ali com o figurino da Janet, vamos relevar isso. O problema é que nós estamos falando de 2004, que a gente ainda tinha muito preconceito com isso, não que hoje não se tenha, né, mas aquela época lá era mais. Se tinha muito preconceito sobre isso e essa questão do peito da Janet para fora causou muita polêmica. Janet acabou sendo excluída de muitas coisas, não participava de muitas coisas e ainda teve suas músicas retiradas das rádios na época, justamente por pelada, vamos dizer assim, mas um peito acabou aparecendo e causou muita polêmica. A gente também ressuscita esse assunto basicamente porque a Janet lançou um documentário, se não me engano foi publicado pela Netflix, contando sua vida, contando tudo o que aconteceu e contando sobre essa parte do Super Bowl. Como que ter ficado com um peito de fora no Super Bowl acabou causando muita polêmica. E esse assunto, querendo ou não, ele acabou sendo ressuscitado e ele acabou voltando aos holofotes mais assim, quase 20 anos, acho que até, quase 20 anos, ainda não deu 2024, mas quase 20 anos depois do ocorrido. O Justin Timberlake acabou se desculpando anos depois do assunto. Só que todo mundo acabou criticando o Justin por ter demorado para se pronunciar. No entanto, o próprio documentário da Janet mostra que a cantora falou para o Justin Timberlake não se meter no assunto. O Justin queria falar alguma coisa, queria dar o seu veredito sobre o assunto, mas a Janet falou para ele que não precisava, porque acabaria sobrando para ele e não era isso que ela queria. Sobrou sozinho para ela, né? Porque ela foi boicotada desde então. As músicas dela até saem, né? Até tem uma visibilidade ou outra, mas o que a gente ouvia falar dela lá nos anos 90, até um pouquinho antes ali, quando ela começou bem a carreira, né, e tal, não é o que a gente se ouve hoje. Ela lançou alguns anos atrás, já deve fazer muito tempo, já uns 5, 6 anos, o seu último álbum, e ele meio que passou despercebido, né? Ninguém viu, eu ouvi o álbum na época, mas ele acabou passando muito despercebido. Então a gente percebe como que a indústria na época era muito preconceituosa com isso e julgava muito as cantoras por causa disso, especificamente as mulheres, né? Então se elas causassem alguma coisa, se elas virassem uma polêmica ou jogassem uma situação ali para causar um burburinho, alguma coisa nesse sentido, elas eram muito criticadas. Enquanto algumas situações dos homens ou a maioria dessas situações passavam despercebido, ele é um moleque, ele tá começando isso e outro, as mulheres sempre foram muito apontadas pelas suas atitudes. Por mais que hoje a gente tenha mulheres com muito mais atitudes e com muito mais vontade, naquela época a gente tinha artistas que não tinham tanto esse poder, esse empoderamento na época, e elas acabavam sendo totalmente escorraçadas pela indústria. E aí a gente percebe
algumas coisas que foram apontadas durante esses anos, até a gente chegar basicamente aqui em 2022, o tanto de coisa que as mulheres são apontadas para fazer ou são cobradas a fazer. Para quem se lembra, né, de toda a polêmica que rolou com a Britney Spears, né, todos os seus problemas com os pais, né, a época que ela era considerada louca, isso já é um julgamento da própria mídia que ficou apontando muito para que a artista fosse louca, que ela fosse completamente desequilibrada, que ela precisasse de uma consulta psicológica, que ela precisava dessa tutela do pai. Então todo esse apontamento da mídia na época, redes sociais nem tanto, porque as redes vieram depois. Você tinha o Orkut, mas pelo que a gente tem hoje de rede social, lá naquela época das crises grandes da Britney Spears, a gente não tinha muitas redes sociais. Estamos falando de pouco tempo, tá, gente? As redes sociais, se tem 30 anos aí, é muito. Acho que nem isso elas têm, porque eu tô com 28 anos, as redes sociais são de muito tempo depois. Quando eu tinha uns 10, 11 anos. Enfim, mas esses apontamentos que acontecem na vida das mulheres são esse julgamento que a gente vê e o que aconteceu com a Janet Jackson. Um outro grande exemplo do que aconteceu foi apontar, por exemplo, na Beyoncé, que ela não estava grávida, de que ela escondeu por muito tempo, inicialmente a gravidez da Blue e depois a gravidez dos gêmeos, e que na gravidez da Blue ela não estava grávida, não havia barriga, que eles falavam que ela tinha usado uma barriga de aluguel, que ela não queria engravidar, não queria que o corpo se transformasse, em que ela acabou usando uma barriga de aluguel na época para isso. Depois ela apareceu lá na premiação com a barriga porque ela teve que comprovar que ela estava grávida, que ela gerou a criança ali no seu corpo. Posteriormente ela vai lançar um documentário onde ela mostra algumas fotos e alguns vídeos da gravidez, porque ela precisou comprovar que ela estava grávida, que ela mesma gerou a filha, porque ninguém acreditava nela. Ninguém não, né? Mas a mídia batia o pé falando que ela não tinha engravidado porque não havia barriga e porque ela tinha feito o lançamento de um monte de clipes na época e todo mundo estava esperando a barriga, para vocês verem as coisas, né? E recentemente, o julgamento que nós tivemos em relação às mulheres, para vocês terem uma ideia que isso ainda não se resolveu por completo, foi a questão da cantora Rihanna, que todo mundo falava que ela estava grávida, e que ela não estava. Ela disse na época que não estava, mas posteriormente, né, alguns meses depois, ela apareceu grávida. Mas de como ela se incomodou principalmente com isso, porque ela falou que todo ano eles engravidavam ela, que em todo ano eles tinham que falar alguma coisa dela. Especificamente, por exemplo, da questão de música, ela já está relevando muito disso, né? Ela brinca principalmente com esse assunto. Mas coisas relacionadas à vida pessoal, ela ainda se incomoda bastante sobre, e especificamente sobre essa gravidez, né? Ela tá grávida do A$AP Rocky, o seu namorado, não sei se eles vão se casar, mas ela tá grávida dele. Ela ficou bastante incomodada de que eles tinham falado que ela engravidava todo ano, né? De que todo ano a mídia engravidava ela, porque eles queriam, a mídia em si queria que ela tivesse um herdeiro, agora vai ter um herdeiro de uma loja de calcinha, né? Em uma loja de maquiagem, mas que ela tivesse um herdeiro, que ela pudesse, né, criar uma família e de tudo mais, e também aqueles apontamentos que se tinham na época do Chris Brown. Todas essas coisas foram julgadas. Ela toda hora ela foi apontada por alguma coisa, para vocês verem como esse apontamento acontece até hoje. E no resumo da história da Janet, por exemplo, é de como esse boicote causa muitos problemas para os artistas. Por maiores que eles sejam, por divinos que eles sejam e por divos que eles sejam, eles não estão fora e eles não escapam dessas garras da mídia que quer falar toda hora que eles estão com problema, de que eles estão com dificuldade, que eles não estão lançando coisas que prestam. Muitas vezes os grandes críticos, né, da mídia falam que os artistas não lançam o que prestam, acaba gerando todo esse tipo de problema. Então é importante a gente
pensar nesse tipo de coisa, de como isso causou muitos problemas. Sejam problemas financeiros, não sei como que está a situação da Janet, mas isso com certeza impactou muito na vida econômica dela e também na própria vida psicológica, né? No psicólogo dela, como que ela tratou isso e como que ela passou por isso, até hoje tendo que falar desse assunto porque ele repercute até hoje. Ele é um case assim de gerenciamento de crise de artista, porque todo momento ela é apontada com isso, todo momento eles fazem essa associação com ela. E esse documentário vem para tentar concluir esse assunto que eu espero que daqui pra frente esse assunto não retorne. Por mais que o estrago já esteja feito, eu espero que a gente possa ter um pouco mais de empatia a partir de agora. O que vocês acham desse assunto? Foi interessante ver esse tipo de coisa para analisar como a mídia causa problemas do jeito que elas querem, do jeito que eles imaginam que fosse? É o que acontece, né, gente? Comenta aqui embaixo para eu saber a sua opinião sobre este assunto. Deixa o joinha nesse vídeo, se inscreva no canal e minhas redes sociais estão aqui na descrição. Cases de sucesso, cases de crise e a mulher sempre apontada como a grande errada da história. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau pra vocês.